pelas autoridades daquele país. Daí a suspeita de que teve uma contagem equivocada dos votos que deram a vitória a Nicolás Maduro. O governo da... As inscrições do edital de festas, feiras e festivais literários, que prevê a seleção de propostas para a concessão de apoio financeiro visando a realização de eventos literários nos 27 territórios de identidade da Bahia, foram prorrogadas. Agora vão poder ser realizadas até o dia 12 de agosto. O edital foi lançado pelo governo do estado por intermédio da Fundação Pedro Calmon e das Secretarias Estaduais de Cultura e da Educação. A gente vai saber detalhes sobre o edital, enfim. Conversando agora com o chefe de gabinete da Fundação Pedro Calmon, Caruso Costa. Nosso convidado no Isso é Bahia também. Seja bem-vindo, Caruso. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia. Obrigado, bom dia, bom dia. A prorrogação das inscrições para esse edital, o edital de festas, feiras e festivais literários, foi uma resposta às solicitações dos próprios agentes culturais? Perfeito. Primeiro, eu gostaria de salientar que esse edital é histórico. São 24 milhões e 300 mil. É um edital que vai chegar nos 27 territórios de identidade. A Fundação Pedro Calmon, através da Secult e da Secretaria de Educação, nós organizamos esse grande edital justamente por conta de um cenário que a Bahia demonstrou. As festas, feiras e festivais literários, hoje, chegou em municípios menores, em municípios mais... Espalhou mesmo, virou um movimento quase. Começou em Cachoeira, não foi? Isso. E de lá para cá muito se bom. Disseminou aí. E a gente entendeu essa importância. Como é bom a gente organizar um edital para tratar do livro, da leitura e da literatura. E um dinheirinho bom, hein? 24 milhões, 300 mil reais. Como é que a Fundação Pedro Calmon garante que esses recursos serão distribuídos de forma equitativa Perfeito. E eficaz entre todas essas regiões? Perfeito. No nosso edital, ele já está desenhado e definido para contemplar 3 projetos por território de identidade. Então, muito se reclamava, e é verdade, que em alguns editais, o pessoal de Salvador, região metropolitana, que escreviam muito mais projetos, acabavam levando muito mais projetos sendo contemplados. Então a gente dividiu igualitariamente por território de identidade. Dessa forma, a gente sabe que toda a Bahia vai ser contemplada. E com um valor também considerável. 300 mil reais é o valor para a realização de uma feira desse porte. 300 mil no máximo, então, não é isso? É o valor máximo, é o valor por máximo, proposta. Por proposta. Por proposta. Então, diante dessa realidade que nós escrevemos esse edital, nós lançamos esse edital, os fazedores de cultura, os professores, até estudantes também, maiores de 18, a turma entendendo essa realidade e começou a escrever projetos. Mas começaram a questionar o tempo, que um mês só estava pouco. Então, começaram os pedidos. Começaram a pedir para prorrogar, a gente então... Então não foi por falta de interesse, falta de proposta que o prazo foi adiado. Não, foi, na verdade, por pedidos mesmo. Nós recebemos inúmeras solicitações. Para atender melhor a demanda, né? Sim, agora, sim. Caruso, estou vendo aqui que o edital ele exige a comprovação de atuação artístico-cultural e ou educacional no estado da Bahia por pelo menos 2 anos. Isso. Como é que essa exigência pode impactar os novos agentes culturais ou grupos emergentes que ainda não possuem essa trajetória comprovada? Nosso edital ele foi trabalhado minuciosamente com a PGE. Então, o valor, só para vocês terem ideia, para um CPF, uma pessoa escrever um edital, só com o CPF dela é possível. E o valor é muito alto, 300 mil. Então, a gente precisava ter detalhes, a gente precisava garantir que essas pessoas que estavam escrevendo o projeto eram fazedores de cultura. De alguma forma, estavam no cenário da educação. Com no reconhecimento público Isso. também, com credibilidade. E a gente tem muitos editais
para as pessoas que estão iniciando. E o que não impede de muitos grupos emergentes estarem em atuação, mas não têm esses 2 anos de experiência, não é? Aí acontece também muitas parcerias, porque a gente vê um jovem hoje, por exemplo, que não tem nenhuma atuação, ele vai procurar os agentes culturais, vai procurar os agentes educacionais da sua região, vai procurar as OSCs, as associações, e vai junto com eles organizar um projeto. Vocês fizeram uma espécie de equilíbrio, pelo menos nesse edital especificamente, porque no edital da Paulo Gustavo, por exemplo, tem uma pulverização, né? E são muito contemplados vários projetos pequenos. Acho que o questionamento que o Jefferson está fazendo Isso. é exatamente isso. O número de projetos na Paulo Gustavo, esse último edital, foram quantos projetos contemplados? Eu não sei. Não fica exatamente na Pedro Calmon, que é mais uma responsabilidade da Secult, né? Então é querer demais, você tem na ponta da língua. Mas o propósito era exatamente esse, né? Era pulverizar e ter muito projeto contemplado pelo interior. Agora, a Secult colaborou de alguma maneira para que esses fazedores de cultura pelo interior do estado, nos 27 territórios, se capacitassem também para elaborar os projetos, porque a consistência também do projeto é fundamental, né? Além da credibilidade de quem propõe, né? Perfeito. A Secult, já desde os outros editais, e a Fundação Pedro Calmon também, a gente sempre promove formações. A Pedro Calmon, por exemplo, com a sua diretoria de bibliotecas, a sua diretoria de livro e leitura, sempre que possível, tem oficinas justamente de orientação para a elaboração de projetos. Você está falando do programa, é o Plano Estadual do Livro e da Leitura? Isso aí é o PEL. É o PEL. O PEL também nos ajuda nesse processo de elaboração de oficina, de participação social dentro da construção da política pública. Então nós, o poder público, junto com a sociedade civil, sempre estamos nesse processo de oficina, de orientação e de formação, justamente para quando chegarem as oportunidades de editais, todos estarem, digamos que, nivelados minimamente para poderem apresentar projetos de qualidade. Então, tem o PEL, que é o Plano Estadual do Livro e da Leitura, e tem o programa Bahia Literária também. Isso. Esse edital chama-se Bahia Literária. É o tal que a gente está falando. Perfeito. É o edital Bahia Literária. É o nosso Não é edital de festas, feiras e festivais literários que tem esse nome, Bahia Literária. Bahia Literária, perfeito. Agora, como é que você, Caruso, que indicadores que vocês utilizam para medir o sucesso dessas políticas públicas? Os números, por exemplo, de inscrições nesses editais. Na Paulo Gustavo, nós conseguimos números importantes. O número de inscritos para os projetos foram absurdos. Isso começa já a impactar na nossa realidade. A gente percebe que a necessidade de estar colocando esses editais na rua. E também nós temos o Conselho de Educação, nós temos o Conselho de Cultura, que nós dialogamos diuturnamente na construção da política pública. Então, eles nos ajudam também nesses indicadores. Essa parceria entre as Secretarias de Cultura e Educação, imagino que seja super importante para a realização desses eventos literários. Existe alguma dificuldade, algum desafio a mais para que divergências operacionais entre essas duas secretarias sejam superados? Não, na verdade, o que existe é uma grande parceria. A Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação, elas andam juntas, de mãos dadas, justamente entendendo a importância de se levar essa política pública para todo mundo. A gente discute muito a questão da violência, a gente discute muito as dificuldades que nossa comunidade passa, então a gente entende a importância transformadora do livro e da leitura. Então, partindo desse pressuposto, é que a gente junta, na verdade, a Fundação Pedro Calmon, como tem enquanto finalidade a promoção do livro e da leitura, e é uma vinculada da Secult, a gente consegue juntar a Secretaria de Educação e a Secult em prol dessa tão importante missão, que é levar, de fato, livro e leitura. Nós temos projetos, nós temos, dentro da Fundação Pedro Calmon,
nós temos uma biblioteca móvel. Essa nossa biblioteca móvel está rodando a Bahia toda e vai rodar nesses projetos. Lá, por mais que os jovens já tenham bibliotecas em suas escolas, a Bibex é uma realidade totalmente diferente. Quando eles chegam... Bibeca, que chama? Bibex. Bibex. Quando a Bibex chega no município, é outra realidade. Aquilo, sem dúvida alguma, desperta um interesse maior nas crianças e nos jovens. Livros de que áreas? Todas as áreas. E a gente, além literatura, ficção, livros tudo, acadêmicos tudo. também? Então, o que a gente faz, além de tudo? A gente não oferta só àquele jovem a possibilidade de conhecer esses livros. A gente integra as nossas diretorias de modo que a gente leva a unidade móvel para que eles possam conhecer os livros, mas a gente, com a nossa diretoria de livro e leitura, nós temos um projeto chamado Leve e Leia, que a gente distribui, a gente faz um quiz, faz uma brincadeira com as crianças, nós fazemos contação de histórias, e nessas brincadeiras a gente dá o livro para a criança, a gente dá o livro para o jovem. Então a gente chega no município com as nossas ações e esses jovens recebem os livros. Livros que muitas vezes eles mesmos escolhem. Dentro das nossas brincadeiras está lá. Se você acertar, tem lá uma estante de livro, você vai escolher o livro que você quer. Cara, a gente já teve algumas experiências maravilhosas. Eu não me lembro, não vou me recordar de fato qual foi o município. Mas uma jovem, uma criança, na verdade, de aproximadamente 10 anos, fez uma poesia para a Bibex no momento que a gente estava lá. É fantástico. Isso nos anima, nos dá energia para continuar nesse processo. E as feiras são, muitas vezes, elas não são só um evento cultural. Você já tem quantas feiras mais ou menos cadastradas, assim, o que transitam pela Pedro Calmon, pelo PEL? Pronto. Ano passado, nós já apoiamos 55 feiras. Financeiramente, nós apoiamos 36 e com os nossos projetos, nós apoiamos no total de 55 feiras. Isso tudo depois, eu insisto, depois de Cachoeira, depois da Flica, não é? Que a Flica foi a precursora desse movimento literário que surgiu depois? Foi, né? Que impulsionou. A feira... A Flica, a Fligê veio logo na sequência também, né? Tem a Flipelô aqui. Eu não vou dizer a você que eu tenho esse número exato, quem foi a primeira, porque às vezes a primeira não foi tão grande, não teve tanta expressão. É verdade. Mas a Flipelô, a Fligê, a Flica... Mas até sem dúvida alguma no sentido de sair daqui de Salvador para o Recôncavo, aí com certeza a Cachoeira deu régua e compasso aí para todo mundo. E a gente entende que assim, naquele momento da feira, a cidade se transforma. O foco vira o livro e a leitura. Mas não é só isso. Fica o legado. Depois daquilo ali, às vezes, o jovem que não tinha o dia a dia com o livro, ele começa a criar o hábito da leitura. Os clubes de leituras são criados. Acho que até as próprias escolas terminam ficando quase que obrigadas, entre aspas, a botar mais esse componente. Ficam pressionadas, uma pressão positiva. Pelos próprios jovens. Tem uma demanda na cidade. Né? Perfeito. A mentalidade muitas vezes muda daquele município. Às vezes um município pequeno que não tem essa tradição, mas a partir dessa feira a semente é jogada e o caminho que começa ninguém se engane, em cada município tem alguém que gosta de ler, tem alguém que escreve, que deseja publicar, o que publica e dá espaço para isso, é maravilhoso, né? Perfeito. E a gente vê as iniciativas... E coisa muito boa também, né? Sem dúvida, de qualidade. Caruso, para a gente encerrar, inscrições, portanto, prorrogadas. Perfeito. Desse edital Programa Bahia Literária, que é um edital de festas, feiras e festivais literários, prorrogadas até 12 de agosto. Qual o caminho para fazer essas inscrições? O mesmo caminho no nosso site. Assim, nós tivemos o cuidado de... Nós temos o nosso site da Fundação e nós criamos um hot site que tem todo o passo a passo. Todas as dúvidas,
se tiverem dúvidas, entrando no site, tem também um e-mail que podem perguntar. Mas nós fizemos vídeos, tutoriais. Acessando o site da Fundação Pedro Calmon, chega lá no nosso hot site, tranquilamente, tem um banner, é só clicar no banner que entra no nosso hot site, tem todas as informações. Maravilha, e ó, um dinheirinho que está disponibilizado aí, que é de 24.300.000 reais. Caruso Costa, chefe de gabinete da Fundação Pedro Calmon, muito obrigado, sucesso aí para você e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom dia para você. 8h45 agora.